Agora, a realidade alarmante que uma pesquisa revelou essa semana. Erros cometidos em hospitais são a segunda maior causa de morte no Brasil. 3 vítimas a cada 5 minutos. Mais do que os acidentes de trânsito e o câncer. Um jovem do interior de São Paulo morreu de infecção pulmonar depois de ser atendido 12 vezes por 5 médicos diferentes. Parece incrível, mas nenhum deles acertou o diagnóstico. 1 mês e meio de idas e vindas ao hospital. E Júnior Carrion, de 34 anos, morreu sem saber o que tinha. A causa da morte foi broncopneumonia bilateral, infecção respiratória grave que atinge os 2 pulmões. Mas para os médicos da Santa Casa de Guará, no interior de São Paulo, o problema era um simples resfriado. O sintoma dele era tosse. A primeira consulta foi dia 20 de setembro e deram um remédio de resfriado. Júnior não apresentou melhoras. Dalva voltou à Santa Casa com o filho pela 2ª vez. O outro médico também deu outro remédio. Também não melhorou. A tosse aumentou e a febre também. O rapaz começou a sentir falta de ar. Dalva colocou o filho no carro às pressas e mais uma vez procurou a Santa Casa. Ele abriu o vidro para correr uma ventilação para ele respirar melhor. Muita falta de ar e chegava lá e só dava o soro e alguma inalação e mandava embora. O estado do rapaz só piorava e os médicos insistiam que era apenas uma gripe. Dalva lembra o que eles diziam. Que eu estava tomando lugar de outra pessoa, que era para deixar ele curtir a gripe porque ele estava gripado por causa do tempo muito seco. Ela sempre saía da Santa Casa com receitas médicas que só mascaravam o problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais aquela do controlado? Sim. 10 receitas, 10 receituários. Tudo remédio para gripe aqui. Júnior procurou a Santa Casa de Guará por 11 vezes. Aqui ele foi atendido por 4 médicos e 3 radiografias foram feitas. Nenhuma delas apontou qualquer tipo de problema no pulmão. Só que a preocupação da família só aumentava. E eles decidiram procurar a ajuda de uma médica especialista. A consulta particular foi com uma pneumologista. E mais uma vez, um diagnóstico errado. Ela examinou ele e falou para mim que ele estava com todos os sintomas da gripe H1N1. No entanto, eu pedi para ela fazer um exame, alguma coisa. Ela falou que não precisava. Mas a senhora vai medicar meu filho assim, sem nenhum exame, nada? Ela falou para mim, é olho clínico, bem. Os remédios que a pneumologista passou não funcionaram. E a médica então sugeriu outro diagnóstico. Que o que ele tinha era ansiedade, era vontade de sarar logo. E ela deu um calmante. No dia 3 de novembro, Júnior chegou carregado pela mãe à Santa Casa de Guará com muita falta de ar. Dona Dalva tinha esperanças que desta vez iriam descobrir o que o filho tinha. Não foi o que aconteceu. Segundo os médicos, Júnior estava com problemas neurológicos. Eles mandaram o paciente para a Santa Casa de São Joaquim da Barra sem o encaminhamento necessário para a internação. Falou para mim, leva ele num neurologista, chega lá e paga a consulta e o médico vê o que ele faz. E já colocaram meu filho na ambulância e a gente foi. A ambulância usada é semelhante a esta, sem equipamento para remoção de pacientes em estado grave. Júnior chegou a ser atendido pela Santa Casa de São Joaquim da Barra, mas logo teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. O hospital da cidade criticou a Santa Casa de Guará. Em nota, disse que o paciente deu entrada na unidade através de procedimento em desacordo aos protocolos médicos e de transporte. Chegou em ambulância, contudo, sem encaminhamento formal, sem aviso prévio da situação e sem acompanhamento médico que o caso requeria. O médico falou para mim, mesmo naquele momento, se ele tivesse sido entubado, ele teria chegado lá com vida e teria tudo dado certo. Procuramos a Santa Casa de Guará, mas ninguém quis dar entrevista. Informaram apenas que o hospital abriu uma sindicância interna para apurar a conduta dos médicos e os procedimentos adotados. Depois da morte do filho, Dalva chegou a trocar mensagens com a pneumologista particular que atendeu Júnior. Não vamos revelar o nome dela porque não conseguimos localizá-la. Dalva escreveu para a médica.
Confiei a vida do meu único filho a você. O que aconteceu? A pneumologista responde: também não sei o que motivou a sua morte. Eu realmente não sei. Fiquei chocada. A triste história da família com a Santa Casa de Guará é antiga. Em 2010, o pai de Júnior, Antônio Carrion, morreu vítima de um infarto por falta de atendimento no hospital. Na época, Dalva não levou o caso à justiça, mas agora ela quer uma investigação sobre a morte do filho. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que a polícia já solicitou a documentação médica da vítima e aguarda o laudo para saber a causa da morte. Eu quero justiça, porque foi erro em cima de erro. Aí, porque o menino estava com 2 litros de água no pulmão, mandar eu procurar um neurologista. O que tem a ver a água no pulmão com um problema na cabeça? Ele não foi um filho, não. Ele foi um anjo. Ele foi um anjo que Deus pôs no meu caminho. E essa medicina tirou. Essa falta de capacidade, essa falta de empenho, tirou a vida do meu filho de perto de mim. Casos de erros médicos se multiplicam pelo país, como mostra a repórter Denise Odorizzi. Nesta semana, foi divulgada uma pesquisa com números alarmantes. Falhas em hospitais matam 3 brasileiros a cada 5 minutos. Os números são do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com o levantamento, os erros médicos são a 2ª causa de morte no país. Em primeiro lugar, vêm as doenças cardiovasculares. No ano passado, mais de 300 mil pessoas morreram em hospitais por problemas que poderiam ter sido evitados. Vários tipos de erros com medicação, dano, lesões de pele, que são as escaras, úlceras de pressão, cirurgias erradas, cirurgias do lado errado, troca de exame. Se estima que há pelo menos, no mínimo, 70% dos eventos adversos, dessas complicações determinadas pela assistência hospitalar, sejam preveníveis. O diretor da Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico, a Abravém, aponta algumas causas para o grande número de falhas em hospitais. Hoje o profissional de saúde ele não tem mais tempo sequer de estabelecer uma relação sólida médico-paciente. Existe a questão também do número extremamente exagerado de faculdades de medicina no Brasil, que vem formando profissionais aquém das expectativas. E também a gente pode elencar a impunidade que ocorre com esses profissionais que cometem erros médicos. Erros médicos estão presentes na vida de Érica desde que ela era bebê. Aos 7 meses, ela sofreu pela primeira vez os efeitos de um diagnóstico mal feito. Foi depois de uma queda. Quando minha mãe me pegava no colo, eu gritava muito. Na época, ela era um pediatra particular e ela me levava nele, me levou vários dias seguidos e ele não descobriu que eu tinha quebrado o braço. E aí ele começou a fazer, como eu chorava muito, estava dando alteração, dava disritmia. O pediatra receitou um remédio para a epilepsia. Só quando ela completou 7 anos, a fratura no cotovelo foi descoberta. Mas aí, os movimentos do braço já estavam prejudicados. Érica enfrentou as cirurgias corretivas e muitas sessões de fisioterapia, mas carrega sequelas até hoje. Por exemplo, prender o cabelo, eu tenho que ficar toda torta, porque eu não viro a mão. Pegar um prato e comer assim, eu não consigo. O segundo erro de diagnóstico foi aos 20 anos. Érica contraiu rubéola. Mesmo com o exame de sangue indicando um processo infeccioso, o diagnóstico foi alergia. Só depois, um alergista identificou o problema e o perigo de contaminação. Ele olhou para mim e falou, nossa, você está com rubéola. Depois de passar por 2 situações de erro de diagnóstico, 4 anos atrás veio a experiência mais difícil de todas. Por 2 meses, Érica levou o pai em muitos médicos diferentes. Ele até chegou a fazer um tratamento errado, mas só descobriram a doença dele quando já era tarde demais. Artrose na coluna. Esse foi o diagnóstico que Odélcio recebeu para uma dor no pescoço que não passava nem com os fortes remédios receitados pelo ortopedista.
Nessas fotos da última viagem que fez com a esposa, ele usa um colar ortopédico que aliviava o sintoma. Mas Odélcio voltou do passeio ainda pior. Estava com uma infecção grave. O médico que o atendeu não sabia o que estava acontecendo. Ele virou para mim e falou assim, bom, então você procura um hematologista e um infectologista, porque ou seu pai está com HIV, ou ele está com leucemia, câncer, alguma coisa assim. Nem AIDS, nem câncer. Odélcio estava com uma infecção na válvula do coração, chamada endocardite. A dor no pescoço era apenas reflexo de uma situação já avançada. Um problema que teria sido detectado com o exame de imagem do tórax. Ele foi internado imediatamente, mas não conseguiu vencer a infecção e faleceu. A revolta é muito grande, né? De repente, se tivesse iniciado um tratamento no comecinho, talvez não tinha chegado a esse ponto, né? Dona Dalva, mãe de Júnior, que também morreu por erro de diagnóstico, não se conforma. Eu já não aguento mais. Por isso eu estou esperando em Deus e esperando nos órgãos competentes que façam justiça. Porque o meu filho pagou com a vida essa falta de capacidade da medicina aqui de Guará. Se eles tivessem encaminhado ele para algum lugar, eu tenho certeza que existe médico competente, que existe médico que ia salvar a vida do meu filho.